Como vocês definem o medo de não passar em uma universidade pública? Se é um medo paralisador, impulsionador? Exato. Quer Acho falar, Lu? que depende. Por exemplo, eu sempre senti medo. Eu não passei por esse processo do Bruno de... Eu não sei se ele deixou de sentir medo, né, Bruno? Você não falou isso. Mas eu sempre senti medo de não passar. Então, mas o que eu fazia? Eu sentia medo de não passar, mas eu sentia medo de deixar de aproveitar várias coisas que eu iria aproveitar se eu entrasse na universidade pública, entendeu? Então você tinha medo das coisas que você não tinha ainda. Então o medo do que ia acontecer com a minha vida se eu não entrasse na UFMG, eu usei para me impulsionar a fazer o vestibular, entendeu? A estudar, a enfrentar todo esse processo. Então o medo funcionou para você. Mas não era o medo do vestibular, entendeu? Uhum. Esse medo do vestibular acabou sendo superado por outros medos. Então, por exemplo, eu tinha medo de não me formar, de não ter um curso superior. Eu tinha medo de não poder trabalhar dentro de um escritório, porque eu não queria trabalhar, eu queria trabalhar sentado numa mesa com ar-condicionado, igual eu trabalho hoje. Né? Eu tinha medo de ter que trabalhar, por exemplo, fazendo faxina, né? Eu não queria, porque eu sei que eu não tenho perfil para esse tipo de trabalho. Mas, então, esses medos me fizeram superar o medo de fazer a prova. E aí eu tive um processo também ao longo do ano que me ajudou a ganhar mais confiança. Mas mesmo assim, o dia que você vai para a prova, que você senta lá, vem aquele frio na barriga de putz. Se der errado aqui, é aqui que termina, entendeu? Porque a prova é isso. É na prova que termina. É agora ou que nunca, é aquilo, né? Que o Bruno falou. É uma corrida que não tem início, mas tem final. E o final é a linha de chegada tá na prova, né? Sim. Exato. Assim, tudo depende muito, né? Como a Lucimara falou, da forma como a gente encara as coisas, né? Então, tudo que... Hoje a gente vive num mundo que a informação... que a informação espalha muito rápido e algumas frases, elas viram verdade sem muita reflexão. Por exemplo... Você não deve se preocupar com a opinião dos outros. É uma frase que todo mundo fala na internet e no mundo como se fosse verdade. Mas, em alguns momentos, você deve analisar a opinião dos outros e ver se faz sentido. Né? Se todo mundo... Você chega num lugar, todo mundo está com uma opinião de que o seu desodorante venceu... Possivelmente ele venceu. Possivelmente você não tá uma pessoa cheirosa. Possivelmente não é uma pessoa perfumada. Então é um caso que você deve preocupar com a opinião dos outros, né? Você chega num lugar e alguém acha que você tá com a roupa indevida para aquele lugar, pode ser que seja verdade. Né? Sei lá, ninguém vai num jogo de futebol de smoking e ninguém vai na praia de smoking e ninguém vai num casamento de biquíni ou de sunga. São exemplos muito alegóricos, assim, mas que é só para ficar mais leve, né? Um exemplo para deixar mais leve. E a gente também não pode ficar dando ouvidos para a opinião de todo mundo, né? Não pode dar muito ouvido. Mas, dependendo de como eu encarar a situação, pode ser bom, pode ser ruim. O medo, ele é da mesma forma. Então, sei lá, você tá com medo de atravessar uma ponte daquelas do Indiana Jones, né? Que é... Você conheceu o Indiana Jones, cara? Não, né? Você nem sabe quem é, né? Assim, várias pessoas me perguntam, você já viu esse filme? Eu nunca vi. É um filme, não é? O Indiana Jones é um personagem, mas, sei lá, uma... A cara Game da of Lucimara. Thrones, talvez. Alguém foca na cara do Lucimara. Game of Thrones, talvez, que seja algum aventureiro que tem que passar... Pois é, por isso que as pessoas me criticam. Então, vamos voltar aqui. Então, você tem que atravessar uma pontezinha de baixo que liga dois lados de um abismo.
É normal a pessoa ficar com medo de atravessar aquela ponte, né? Só que às vezes ela precisa ser atravessada, então a pessoa começa a buscar elementos que tragam sensação de segurança. Aí é um esforço que a pessoa tem que fazer, né? Por que eu estou falando isso? Porque o medo, você perguntou, o medo paralisa ou impulsiona? Depende. Imagina que você está para atravessar uma pontezinha dessas de madeira e corda e tem 2 leões atrás de você. O medo do leão é a certeza de morrer, né? Exato. A ponte, tem uma chance da ponte não cair. Aí a pessoa opta por aquilo que dá menos medo e vai atravessar a ponte. Então, assim, nesse exemplo que eu dei, a ponte frágil paralisa. O leão voraz cria movimento, impulsiona. E aí, no vestibular, é a mesma coisa. Você tem que ver ali quais medos você tem. Que eles, dependendo do medo que você der mais vazão, porque o medo é isso, você pode nutrir o seu medo. Ou você pode simplesmente abafar o seu medo. Só que abafar o medo é muito mais difícil do que nutrir. E a gente é cheio de medos. Então, se a pessoa chega na hora da prova, ela começa a nutrir o medo da prova, ela começa a nutrir o medo do desconhecido, ela começa a nutrir o medo da concorrência, aí ela vai paralisar. Só que a gente tem que lembrar que aquele movimento de ter estudado o ano inteiro, de ter se preparado, de encarar aquela prova, ele pode ter sido movido por algumas conquistas que vêm pela frente, mas também ele pode ter sido movido por alguns medos, dos quais a gente quer se libertar. Essa parte que você está falando é interessante, Bruno, porque o movimento que o aluno vai fazendo ao longo do ano, que é bem o que eu vivi, né? Então, o medo de não poder trabalhar no escritório com ar-condicionado, o medo de não entrar na universidade pública, porque eu não ia ter dinheiro para pagar particular. Então, o medo de não entrar na pública, outra coisa, era o medo de não fazer o melhor curso de biologia que tinha na época. Eu não queria fazer o curso secundário, eu queria fazer o melhor. Né? Por quê? Porque eu queria ter um diferencial depois, quando eu saísse no mercado de trabalho. Então, esses medos foram medos que me impulsionaram a passar um ano estudando, fazendo exercícios, tirando dúvida. Agora, tem esse medo que o Bruno falou, que é o paralisador, que é você chegar na hora da prova, né? E tem muita gente que paralisa na hora da prova. Que foi o meu caso. Que foi o caso do Bruno. Né? Paralisa na hora da prova. Então, fez tudo o que tinha que fazer e paralisa na hora da prova. E aí, tem um medo que é paralisador, que a alegoria do Bruno foi muito boa. Né? Tem a ponte que é frágil e que te dá a insegurança de seguir em frente. Né? Essa ponte no vestibular seria o quê? A prova, né? A prova? A própria prova, né? Seria. Mas tem o medo por trás, e eu vou te mostrar outro medo que também poderia estar no lugar dessa ponte. Ou que deveria estar no lugar dessa ponte também. Mas o leão voraz é um medo impulsionador. Quer ver um medo que paralisa e que poderia tomar o lugar dessa ponte aí? O medo de errar. Que é um medo muito comum das pessoas no geral. As pessoas têm medo de errar. Por quê? Porque elas têm medo de ser vistas como as piores, têm medo de ser vistas como incompetentes, têm medo de encarar o próprio erro e de assumir que não é perfeito. E esse é um medo que paralisa o aluno desde quando ele inicia o processo. Eu não vou escrever redação porque eu não sei escrever redação. Tá, se você não sabe escrever redação, isso deveria ser um motivo para você escrever redação. E não... Então, por que as pessoas não escrevem redação? Porque tem medo, porque outra pessoa vai ler. Né? E quando está lendo seu texto, está vendo sua letra, está vendo suas ideias, está vendo a construção do seu texto. Né? Eu tenho medo porque eu sei que fulano só tira acima de 800. E eu nunca escrevi... eu vou tirar uma nota abaixo de 800. Qual que é o problema de tirar uma nota baixa?
Você não pode tirar nota baixa lá no final do processo. Lá no final, você já tem que estar tirando notas maiores, né? Mais próximas daquilo que você vai alcançar no vestibular de fato. Mas antes, né, no processo, eu tenho medo de fazer pergunta para o monitor. O monitor não é um leão. Ele não é o leão. Ele é a ponte? Ele não vai... Exatamente. Esse medo, ele deveria estar no lugar da ponte, entendeu? Por quê? Porque são medos que, quando você pensa no medo de não passar no vestibular, deveriam ser superados, entendeu? Então, não passar no vestibular deveria ser o seu leão, né? Para você vencer esses outros medos. Medo de escrever, medo de fazer o exercício de matemática, medo de tirar a dúvida com o monitor, entendeu?